Olá, bem-vindos a mais um Saúde em Diálogo com Vida. Hoje estamos com a Priscila Gonçalves, que é estrategista de negócio, que vai falar de qualidade de vida e produtividade. Isso, e a Priscila trabalha com esses profissionais da saúde e hoje ela veio compartilhar com a gente dicas sobre autocuidado, gestão do tempo e sucesso. Tenho certeza que essa conversa vai modificar a sua rotina. Se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita para seguir o nosso canal no YouTube, fortalecer o nosso trabalho e também curta, comente e compartilhe esse episódio com as pessoas que você acredita que possam se interessar. O Saúde em Diálogo começa agora. Vamos lá? Vamos lá! Priscila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente fica bem feliz de ter você aqui para falar de um assunto muito específico, né? Que é a estratégia de negócios para a saúde. Você que é mentora, inclusive, para profissionais da saúde. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória e o que te motivou a entrar nessa área da saúde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Thalita e Juliana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, falando um pouco mais do meu trabalho. Bem, o que me motivou? Sou formada em Direito, pós-graduada em Administração, já trabalhei muito tempo com CLT e na área comercial, porém, na pandemia, em 2020, uma amiga fisioterapeuta pediu para que eu ajudasse ela na empresa, na clínica, que ela provavelmente ia fechar, e acabei fazendo todo o trabalho de marketing, de análise financeira, de posicionamento, e hoje, depois de um tempo com ela, a gente ficou um tempo fazendo esse trabalho, e aí eu acabei me apaixonando e eu sempre montei empresas para mim, sempre trabalhei na área comercial, mas eu vi ali como que o profissional da saúde precisa desse trabalho e de lá para cá não parei mais e eu tendo hoje todos os profissionais da saúde, fisioterapeuta, médico, dentista, podendo auxiliar ele aí nas estratégias para uma melhor gestão. Que bacana, Pri. E Pri, no meio dessa rotina tão agitada, como a gente faz para cuidar de si e ainda ser produtivo? Isso é muito bom. Nós hoje vivemos uma rotina muito acelerada, temos muitos compromissos, principalmente a mulher é mãe, esposa, cuida dos filhos, mas a gente precisa ter rotinas claras, metas claras, objetivos claros. Então a gente precisa sempre analisar o que a gente pode tentar equilibrar da melhor forma possível. Eu sei que às vezes não é possível, mas com uma rotina, uma constância, com metas claras, você consegue aí gerenciar aí todos esses momentos da vida. Você falou em gerenciamento do tempo, né? Que é um assunto assim, a gente está falando muito da área da saúde, mas isso é para todo mundo, Pra né? vida, Queria sim. que você falasse um pouquinho como é que a gente dá conta, né, de lidar com as demandas do dia a dia, essa questão do gerenciamento do tempo na prática, como é que a gente trabalha isso? Se fala pouco sobre gerenciamento do tempo e hoje tem-se muitos subterfúgios para a gente esquecer, fazer outra coisa. O próprio celular, você às vezes vai ver um recado, acaba se perdendo ali ou vendo no Instagram uma outra mensagem. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. A primeira coisa que eu explico, tá, o que é importante? Tem que pôr no papelzinho, né? Pôr e Por separar. tabela. Exatamente, é isso que a gente tem que fazer. Colocar é importante. Então, olha, para mim, hoje eu tenho que fazer. Isso não é só o que fazer, mas o que é importante para fazer. Isso aqui eu posso deixar para depois. E nos priorizarmos também, pensando em bem-estar, porque a gente prioriza tudo, principalmente nós mulheres, priorizam tudo, mas não prioriza a gente. Então, tem que ter lá. É importante fazer uma unha? Sim, põe lá. É importante. É importante você cuidar da sua saúde, agora nesse mês que a gente está falando de Outubro Rosa, é importante
também se cuidar, porque assim, a gente cuida de todo mundo e não cuida da gente. Então, é colocar, tal, circunstancial, o que que eu vou deixar? Urgente, um filho doente é Uhum. urgente. Profissionais da saúde que trabalham em emergência, urgência, sabem muito bem disso. É urgente, chegou ali precisando atender, precisando fazer o primeiro atendimento, veio lá um acidente, é isso. Uhum. Circunstancial é aquilo que eu posso deixar para depois. O que eu posso deixar para o final da semana ou fazer com mais tranquilidade. Isso tanto na nossa vida pessoal, quanto isso na nossa vida profissional. Deve ser, a gente deveria fazer um exercício então todo dia, de colocar no papel, porque a gente começa o dia, principalmente a segunda-feira, é o clássico, né? A gente começa fazendo, 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 a gente não sabe nem o que que é prioridade ali. A gente faz, a gente só faz, a gente executa. Mas é legal esse exercício. O que que é em ordem de prioridade? Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a segunda, para a gente poder se organizar, senão a gente não produz, a gente não é eficaz, não resolve nada, né? Muito bem, não é eficaz, a gente vive executando. E o Uhum, que é que a gente tem que ser? A gente tem que planejar, um bom planejamento. Quando a gente fala de estratégia, é estratégia para a uhum. vida pessoal e vida profissional. É lógico que eu não consigo cuidar das estratégias da vida pessoal, mas isso é muito importante, porque impacta. Se você tem uma Uhum. organização muito boa na sua vida pessoal, obviamente você vai ter muito sucesso. E realmente, eu acho que quando a gente não tem uma vida, um gerenciamento de tempo, nossa vida fica totalmente conturbada, Bagunçada, não né, é? sem rumo. Bagunçada, a gente parece que está lá, está aqui, não está em lugar nenhum, não é? Então, gerenciar Exatamente. o tempo é fundamental mesmo, né? Porque eu acho que quando a gente gerencia, a gente realmente consegue cumprir realmente todos os nossos objetivos, cumprir nossas metas, né? Porque parece que está lá, no planejamento realmente, né? Isso, e iniciar a semana com planejamento. Tem algumas pessoas que iniciam no domingo e É, isso aí. até uma, por uma boa alimentação. Muitos profissionais orientam também que a gente planeje antes no que nós vamos nos alimentar, para a gente ter uma saúde melhor. E Pri, e me nos fala nessa questão de preço e valor. Como que a gente pode explicar para as pessoas o real valor e o que é o preço? Tá, é bem interessante essa pergunta. Eu vou trazer aqui um exemplo que a gente tem aí um público bem amplo, mas um exemplo. Você vai a uma feira, você quer comprar banana. O preço dela já está lá, vamos lá, R$ 9 caixa de banana. Ok, só que ali ele já colocou o quê? Ele já colocou o transporte, ele já colocou o feirante, ele já colocou o agricultor e ele chegou no preço que ele tem que Uhum. vender a banana. Hoje o mercado está muito volátil e muito inovador. Então nós temos que pensar no quê? O que é valor? Bem, então vou dar um exemplo aqui no profissional da saúde. Ele vai agregar o espaço, o ambiente, o conhecimento dele, o curso, tudo isso vai agregando valor a ele. Então, quando você procura um profissional hoje nas mídias sociais, você vai ver o atendimento dele, você vai analisar a avaliação dele. Tudo isso gera valor ao que ele vai cobrar daquele paciente ou daquele cliente, independente do ramo. Então, é isso que as pessoas estão procurando hoje: valor, não mais preço. Né? Existe concorrência, sim, mas você tem o seu valor. Você, Thalita, tem o Uhum. seu valor. Você, Juliana, tem. Eu tenho Uhum, o meu valor. Existem outras, tá? Não, mas a gente é único. Então, qual uhum. é o nosso valor hoje? Então, é isso que a gente tem que mostrar cada vez mais para aquelas pessoas que estão em busca de serviços, e enfim, e a gente se valorizar. E a partir do momento que a gente se Claro. compreende, a gente sabe quanto que é que foi para a gente ter hoje o nosso conhecimento, eu tenho certeza Uhum. do quanto que a Juliana já batalhou, Thalita, eu, então a gente passar isso é muito importante e hoje o mercado vem buscando isso. E eu acredito que seja um ponto chave aí para você se diferenciar, porque se tem duas pessoas que oferecem o mesmo serviço, por que ela escolhe um? Por que ela escolhe o outro? Eu acredito que tem a ver com todo esse valor do que ela oferece, né? É a execução do serviço em si, mas tem uma coisa
muito além disso, né? Que é aí que eu acho que entra o valor, né? Exatamente. É como ela está posicionada. Ah, mas a concorrência faz um preço mais baixo. Mas Uhum. você não vai aí só ficar pela concorrência. Você vai se diferenciar da concorrência e explicar por que que você cobra aquele valor. Então, isso é bem importante. E aí são várias estratégias que você faz com que você tenha aí um valor diferenciado. A gente fala aí de posicionamento, a gente fala de marketing, fala de como que a nossa postura, tudo isso está sendo analisado, nosso conhecimento, tudo isso está sendo analisado hoje. E quantas vezes a gente vai buscar preço e se É decepciona? verdade. Não E aí é? a gente reflete e fala assim, não devia ter ido procurar Que o preço. barato sai caro. Todo mundo fala, nem sempre. Tem pessoas ótimas que têm um preço Ai, menor e que vai oferecer o serviço igual. sim, Mas isso não é regra, né? pois Não é é. regra. É isso aí. Né? Então, assim, se o preço estava associado com o valor, muito que bem, mas nem sempre é Nem isso, sempre. né? Isso. E hoje se pede mais referências. Hoje, quando você vai procurar uma indicação, principalmente, vou dar um exemplo aqui corriqueiro, você vai procurar um pedreiro, você vai pedir referências dele em outro lugar. Ah, mas tem o pedreiro X e o pedreiro Y. Mas peraí, o outro é mais barato. Tá, mas e você pediu as referências? Então, assim, é isso que tudo isso a gente trazendo para qualquer outra profissão. Uhum. Mas a diferença é que vai procurar no Google, vai procurar nas mídias, vai ver no Instagram, e principalmente hoje que a gente tem aí as mídias sociais tão abertas, Exploradas, né? focadas para isso. E aí tem uma outra dor geral também, Priscila, que é a questão das finanças. Como que a gente equilibra a finança, mas ao mesmo tempo a gente consegue cuidar de si, consegue cuidar da família? Tem alguma dica aí pra gente? Uma luz no fim do túnel? Tem sim. E é muito importante esse conceito. Hoje todo mundo fala assim: ah, mas então você veio para fazer o quê? Você quer ganhar mais, o outro quer. Muitas pessoas hoje elas querem qualidade de vida. Boa. Elas prezam por qualidade de vida. Então todo mundo pensa que quando você contrata um profissional, um estrategista, ou um consultor de finanças, ele vai fazer com que você faça o trabalho mais. Não, primeiro que ele vai fazer uma análise do gerenciamento do seu tempo. Aonde que você tem gargalos de tempo que você não está dando prioridade. Depois ele vai trabalhar preço e valor. Então, quer dizer, se você tem um valor diferenciado, às vezes você não tem uma agenda tão cheia, mas você tem pessoas mais assertivas, você já sabe qual é o teu público, já tem uma noção do que ele gosta, o que ele não gosta, e isso vai fazer com que você vá mudando isso e você vai tendo mais qualidade de vida. Eu quero contar aqui um caso para vocês. Uma profissional, uma veterinária, ela me procurou e ela falava assim: olha, eu já passei por vários profissionais, eu sei que você vai falar para eu trabalhar 12 horas por dia. Mas olha, eu não tenho tempo de fazer uma unha, eu não tenho tempo de fazer um cabelo, eu não tenho tempo de cuidar de mim, eu adoro correr, eu gosto de fazer atividade física, mas eu não tenho tempo. E a gente fez uma análise ali do trabalho dela, fomos colocando prioridades, fomos entendendo valor, preço, e com isso hoje, gente, ela está muito melhor. Ela tirou a segunda-feira, ela tem um espaço na agenda que é para ela. Às vezes para fazer um banco, para fazer um treino, ela bem disciplinada, isso disciplina ajuda muito, constância e disciplina ajuda muito, porque não adianta a gente montar toda uma estratégia ou ajudar a pessoa nessas estratégias se ela não tem constância e disciplina. Então, muito disciplinada, ela começou a ver que ela não precisava trabalhar mais aquelas 12 horas. São objetivos, são metas que cada um coloca, mas é também isso, você precisa aí você olhar quanto você gasta, tomar cuidado para não misturar o CPF com o CNPJ, que é um erro aí que comum, né? comum e muitos cometem, mas isso, conforme você vai trabalhando e explicando como fazer isso,
As pessoas vão aprender. A gente não tem, Thalita, uma cultura de falar de finanças. As Uhum. escolas Pois hoje é. não ensinam sobre finanças. Então é difícil você pedir que aquela pessoa tenha uma habilidade, uma gestão. Às vezes tem, já nasce com essa habilidade, fez matérias de exatas, tem mais facilidade até, mas outros não. Então a gente não tem essa cultura e a gente tem que desenvolver isso para que isso tenha mais assertividade. Acredito até que essa nova geração ainda, até eles vão estar mais preparados, mas a nossa geração não está nada Nada preparada, preparado. principalmente os profissionais da área de saúde, né? É, falo eu como uma profissional de saúde, a gente nunca foi preparado para gerenciar, a gente nunca Negócio. foi preparado para administrar tanto uma clínica, uma empresa e a parte administrativa. Então a gente foi sempre preparado para clinicar. Então sempre a minha grande dor foi realmente sempre essa, como administrar. E sempre foi isso foi uma grande batalha. Então assim, todos os anos em que eu tive clínica sempre foi um grande desafio. Eu demorei anos, né? E sempre fui autodidata, porque não tinha uma profissional e tive que buscar. Isso. Né? Então, assim, realmente é uma dor forte dos profissionais. É uma dor latente e eu te falo, não só dos profissionais da saúde. Então, tem Todo mundo. muitos profissionais aí que têm essa dor, mas o profissional da saúde, ele passa ali 4, 5 anos dentro de uma faculdade e não fala de gestão. Então, quando ele se depara que ele tem que clinicar, ele tem que ver a contabilidade, que fora a contabilidade tem que ver o marketing, entrada, saída, fluxo e tudo isso ele se depara aí Um oceano de. do oceano, um desespero, e É, aí são pessoas que têm isso que podem auxiliar. E eu, eu faço questão de auxiliar, porque isso é propósito de vida. sim, com certeza. E como que a gente pode estabelecer metas realistas na nossa vida? Tá. As metas, elas precisam ser acessíveis. Então, a gente precisa analisar a meta, o tempo, que é o prazo que você colocou, isso. Porque senão você sofre. Vamos supor, às vezes você chega numa clínica ou no consultório, eu quero faturar 100k mês. Ok, em quanto tempo? 2, 3 meses. Mas você está faturando 20k. Uhum. Você quer, não é assim. Você vai indo, você vai galgando. Então a gente de uma forma bem simples aqui, a gente fala de meta a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Ou você chega, mas eu não quero mais essa clínica, quero ir para uma clínica maior. Tá bom, mas com essa receita você não consegue. Mas quanto tempo você quer? Tudo é possível, desde que você alinhe a realidade e com a sua expectativa. Sim. Porque senão você vai viver em expectativa e vai falar, mas eu quero, eu quero. Então, isso a gente vai trabalhando muito. Eu trabalho geralmente com metas curto prazo, que é 3 meses, 6 meses ou um ano. Como que é importante esse olhar de fora, né? Você falando aqui me veio na cabeça, né? Quantas vezes a gente sozinho quer fazer as nossas metas, porque a gente quer grandes coisas acontecendo, e a gente vai lá e vamos, 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 mas tem que ter alguém para te nortear. Aonde você quer chegar, com que esforço você quer chegar, porque grandes mudanças exigem grandes movimentos, e aí ter alguém de fora para falar, não, então vamos começar assim, né? A pessoa que tem experiência nisso. Sim. Então eu acho sensacional o trabalho. E agora eu queria entrar em outra dor, né? A gente está falando de várias dores aqui. Vamos falar da dor do atendimento ao cliente, que é geral? Vamos. Atendimento ao cliente, né? A gente entrou na era da robotização e todo mundo é atendido por robô e nossa, que legal, todo mundo adorou o que eu observo, né? Fez uma diferença, só que agora a gente está querendo voltar, a gente quer a humanização de volta. Então a gente sabe que está passando por muita transformação e como é que você lida isso, como é que você orienta esses clientes que você tem da área da saúde para que eles possam então aprimorar esse atendimento ao cliente e o que eles mais querem, né? Fidelização. Então, como é que você trabalha isso com os seus clientes? Muito. Essa pergunta sempre ela é dolorosa. Eu acho que é uma das perguntas que a gente mais tem. Nós temos um mercado que vem com muita inovação tecnológica.
A tecnologia, ela é usada para nosso favor, ela não é contra, você ter uma URA, um atendimento prático ali. Uhum. Mas o que que acontece hoje? Se fala muito do quê? Humanização, principalmente na saúde. Ninguém Uhum. quer chegar lá e ser atendido, né, de uma maneira, de qualquer maneira ou Sim, fria, Isso quer ser principalmente acolhido. lógico. acolhimento. Se fala de humanização, se fala de acolhimento, se fala de você prestar atenção no outro, ouvir o que seu paciente está trazendo ali, qual é a dor dele também. Então a gente precisa resgatar isso. Sim, podemos ter assim uma URA para se for uma clínica muito grande, atendimento, mas ali quando chegar trabalhar. O que que eu recomendo hoje? Hoje treinamentos são necessários, muito Sim. treinamento para os funcionários da clínica, ó, isso para qualquer Você ramo, também faz esse treinamento. treinamento? Faço treinamento também Bom. para para essa integralidade da, da clínica Uhum. ou do consultório. Precisa. Então, a gente saber como que a gente vai receber, se a gente vai servir um café, se aquela localidade que você está tem estacionamento, se não tem, se a recepção do prédio atende, porque às vezes você pode fazer tudo certo ali no seu negócio, mas É. o seu paciente, o seu cliente, ele vem da rua, hoje ele precisa, ele vai de Uber, ele não vai de Uber, ele vai de carro, se tem lugar para estacionar. Então, tudo isso já é o atendimento. Então, a recepção do prédio, chegar lá, se oferecer, você quer ser acolhido? Ah, mas é só pôr um café, pôr um espaço bonito? Não. Bom dia, boa tarde, gentileza, procurar saber como está, para que isso tenha o resultado, e aí sim se fala de fidelização, para que ele volte. Mas, você quer que o paciente volte, que ele fique doente? Não, hoje geralmente a gente tem outros ramos, dentista, veterinário, que as pessoas retornam para quê? Para que ela tenha não só quando ela está doente, mas ela para se precaver das doenças. Cuidando da saúde, né, que é o que a gente fala muito hoje em dia, né. Estamos na era Sim, do cuidar da saúde, não só da isso. doença. Nós estamos na era da prevenção. Prevenção, exatamente. Então, a palavra prevenção vem muito forte Uhum. nesse momento. Não, e eu sempre pensei assim, que não adianta você ser o melhor profissional se você não acolhe, se você não respeita o seu paciente, não é verdade? Porque título sem acolhimento não te Uhum. serve de nada, não te fideliza, não é verdade? Isso. Porque agora, às vezes o profissional nem tem todos aqueles títulos, mas ele te tratou com carinho, ele te tratou com respeito, com quem que você vai voltar? Com Uhum. aquele que te acolheu, com aquele que realmente abraçou você naquele momento que você precisava. Então, Exatamente. realmente é isso que te fideliza, não é? Você realmente estender a mão, principalmente para aquele paciente, porque normalmente, principalmente para os profissionais da área de saúde, quando eles vão buscar um profissional da área, eles estão, às vezes, no fundo do poço e eles estão só precisando de uma mãozinha lá. E às vezes eles são tratados com tanta de indiferença, muitas vezes. E quando aquele profissional é capaz de olhar para ele e estender a mão, às vezes é o mínimo, Muda o é rumo o do tratamento, mínimo. né. Acabou, é lá que fez totalmente a Uhum. diferença. Então eu acho que é isso, realmente, né? A fidelização começa ali. E a cura também começa lá, não é? Então isso realmente faz a diferença no Uhum. tratamento, né? Então humanização e respeito, isso nunca deve faltar nos profissionais da saúde e em qualquer outro, mas nos Sim, profissionais que estão aí para cuidar e melhorar a qualidade, até salvar vidas, tem que existir sempre, sempre. não é? Falou tudo. Isso aí. E é isso sim que o mercado está pedindo hoje, não só antes era muito assim, o especialista. Sim, você Uhum. vai ser um especialista, mas você vai ter autoridade, notoriedade com isso, quando você tiver todos esses elementos, que é o posicionamento, o acolhimento, a humanização, ali
para que mostrando o seu real valor. Pois é. Então é isso que a gente traz aí com esse olhar diferenciado para esse mercado que inovou tanto, que mudou muito nesses 20 anos. O mercado da saúde ele veio passando por várias transformações nesses 20 anos, tanto tecnológica como de consumo, né? Mudou-se o consumo também desse produto. E você, como estrategista de negócio, como que você enxerga futuramente como os novos desafios? O que você vê pela frente? Ainda tem muito a se galgar, vai se mudar, ainda teremos muitas mudanças, mas eu acredito que a primordial vai ser isso, essa humanização, esse atendimento diferenciado e também a tecnologia veio para ficar. A gente não tem como mais tirar a tecnologia e falar, não vou. Vai acontecer sim, você vai precisar estar posicionado numa rede social, você está, principalmente no site de busca, a gente fala um dos principais é o Google, as avaliações, olhar para essas avaliações do Google, não tem como, é usar a tecnologia a nosso favor. Ela vai continuar aí e ela vem forte. E até mesmo telemedicina vem muito forte. Até já falei em um dos meus eventos sobre a telemedicina, sobre o WhatsApp, comunicações via WhatsApp. Não tem como, a gente não vai, pós-pandemia, esse boom que nós no mundo recebemos, essa diferença, não vai continuar a telemedicina, às vezes acontece, vai acontecer, então não vai retroagir. Então, que os profissionais da saúde entendam que isso ainda é importante e cada vez mais e principalmente também os profissionais da saúde que trabalham com cirurgiões, já usam robôs para cirurgias, cada vez mais. Os dentistas também vêm aí com uma tecnologia muito forte. Então, a tecnologia, a saúde e a humanização vão ser os 3 pilares para aí o futuro bem próximo. E que a tecnologia sempre sirva para ser um facilitador, mas não um meio de distanciamento, né? Que acho que quando ela chega, ela inicialmente está gerando um distanciamento, mas tem que ser um facilitador, né? Como você falou, ela veio para ficar, facilita e facilita muito, né? Nossa vida está cada vez ficando mais fácil e simples, mas ela não pode distanciar pessoas. Né? Isso, exatamente. Esse acolhimento, essa humanização, tem estudos já no mercado hoje, até estudos das empresas americanas, dizendo que antes, vamos trabalhar todos em home office, já se discute que tem que trabalhar, precisa da troca. Todo mundo está voltando para o presencial, todas as empresas estão voltando parte, né? Eu acho que o home office tem muita vantagem, né? Mas eles estão voltando, é impressionante. Equilíbrio. Tudo eu acho que tem que ser o equilíbrio. Tô lendo um livro que ele fala muito disso, ele começa o livro falando, a gente está aqui neste universo para se relacionar. E o relacionamento presencial, ele é totalmente diferente em distância do digital, né? Então, que isso a gente tem que trazer para o nosso campo de trabalho. A gente só vai conseguir sucesso naquilo que a gente faz porque a gente tem a técnica boa, a gente tem o respaldo de toda a nossa trajetória profissional, mas se não tiver aquela humanização, o olhar de empatia pelo outro, né, de dar a mão, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, acho sensacional. O que você ia falar? Não, eu ia falar que acho que tudo quando é novo, né, a gente sempre fica entusiasmado e quer muito. Né? E depois fala, não, tudo bem, já experimentei, agora vamos dosar? Sim. Né? Isso para tudo. Então, acho que a tecnologia chegou e todo mundo agora quer o home office, todo mundo quer essa vida e depois, poxa, não é tão legal assim. Não é tão bom assim, para a mulher principalmente. Não sei se você tem clientes assim, a mulher, ela precisa, eu acho que a mulher, ela tem mais essa necessidade do olhar para o outro, porque a gente está tão acostumado a olhar a casa, a família, né? A gente precisa do olhar para o outro no trabalho, a gente precisa perguntar se está tudo bem, né? A gente precisa. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter relacionamento no trabalho, de amizade. Eu preciso fazer amizade, porque se for só para trabalhar, não quero não. Eu quero ir lá fazer amizade. E aí eu trabalho, entendeu? É assim que funciona. E um ambiente de clínica, de consultório, a gente já sabe que a gente tem que lidar com vários desafios do dia a dia. Se você não tiver um ambiente que aquelas pessoas
estejam integradas, que estejam em harmonia, que estejam ali um escutando o outro, principalmente comunicação, como eu falei no treinamento de comunicação, de comportamento, de postura. Você traz um ambiente mais saudável ali e aquelas pessoas querem estar Uhum. ali, porque a gente já sabe como que é o ambiente. Geralmente a maioria lida com dor, a pessoa tá, um dentista, sempre você está procurando ali É. aquele profissional para já uma dor. Então, se você chegar num ambiente que não é agradável e tá ali um ambiente hostil, é lógico que quem está ali recebendo vai sentir E também. o teu olhar também, que eu tô vendo, tô lembrando eu trabalhei em farmácia de manipulação por muito tempo, fazia visitação médica e eu lembro que tinha, assim, às vezes eu gostava muito de conversar com o médico, mas a secretária era muito fechada. Ou eu adorava conversar com a secretária, mas o médico, às vezes ele era muito ríspido, muito fechado. Então, assim, às vezes você ia por um ou por outro, mas eu acho que o olhar, né, o teu olhar, ele vai falar assim, gente, tem que ser harmônico. Né, a recepção tem que ser a cara do seu atendimento, assim como o atendimento tem que ser a cara da tua recepção, né? Sim. Então, tudo isso é Tem que levado ser em consideração para o conversado. valor no final. Exatamente, exatamente. E aí eu vou aqui contar um pouquinho para vocês, mas é o que a gente vai aí falar um pouco na palestra do dia 23/10, é isso. Não adianta, às vezes, você investir muito na sua rede social, na sua comunicação ali no Instagram, no Google, e na hora que vem essa pessoa interessada ali por algum assunto que você trouxe, você não ter um atendimento adequado, Uhum. agradável, ou às vezes uma rispidez. E às vezes, muitas vezes, Thalita, não é falta de conhecimento, é falta de informação. E aí a gente vai trabalhando isso e olha, te falo, tem grandes resultados quando a gente Isso é faz muito bom. eu falo que é uma análise 360. Sim, mas eu consegui enxergar exatamente assim, é uma análise 360. 60 para que tudo isso se vai convergir. Hoje a gente também tem muitos médicos trabalhando com nutricionistas, com farmacêuticos, é integrado, a medicina hoje não é mais Uhum. separada, ela integra. Eu faço questão no meu ambiente, lá no meu evento, que tenham nutricionistas, médicos, para que essa troca, dentista, para que isso ocorra mesmo, Uhum. essa troca. A gente tem que falar, inclusive, desse evento dela, hein? Pois Né? vamos Você quer falar. falar um pouquinho desse evento, Pri? Falo, estou no terceiro evento já aqui em Jundiaí. É Uhum. um jantar bem inovador, porque antes a gente quase não ouvia falar de jantares, sempre era a indústria, né, que acabava Uhum. fazendo farmacêutica para os médicos, mas eu inovei trazendo um jantar para falar para os profissionais da saúde. E falar do quê? Já falei de gestão eficaz, já falei de gestão inovadora, e dessa vez vou falar, né, sobre gestão das mídias sociais e quanto isso vai impactar no faturamento. Será que é só ela que traz? Será que ela dá o retorno que é necessário? Uhum. Será que é só isso que a gente tem que fazer? Eu já dei um spoiler aqui, mas vem com muita. Então, dia 23/10, às 19 horas, um excelente jantar num restaurante renomado aqui da região de Jundiaí, muito conhecimento e um ótimo networking. Para Então, profissionais da saúde. profissionais da saúde serão muito bem-vindos, dentistas, médicos, nutricionistas, fono. Eu acho que cada vez mais a gente tem que integrar. Eu sou adepta a integrar todos os profissionais para que eles troquem, porque sozinho a gente não chega lá. A gente Uhum. precisa de um endócrino, precisa de um nutricionista, e assim, muitos acabam trabalhando em conjunto. E acontece muitas parcerias. Com Acabam certeza. E acontecendo. Saúde em Diálogo com certeza estará lá. Estaremos lá. Bom, fico muito feliz. E acredito que você tem aí vários casos de sucesso para falar, de como você conseguiu mudar ali a trajetória do profissional. Você falou da veterinária, já falou da físio, que foi com você que começou. Essa físio deve ser parceiraça sua, porque, né, te mostrou um universo. Tem mais algum outro caso para contar pra gente? Tem um caso que eu gosto muito, que é uma clínica de ultrassonografia, que eles só cuidavam da mulher quando ela estava grávida. E aí, fazendo uma análise dos dados, das informações, a gente notou que eles tinham muita procura para prevenções, para exames de rotina, que é aquele exame que a gente tem que fazer todo ano.
E ali eles até no começo ficaram assim relutantes pela essa modificação, mas eu falei: "Não, não vai mudar o posicionamento de vocês só vão acolher", porque a mulher só aparece aqui quando ela engravida. E Sim. aí depois ela vai embora e ela tem que fazer os exames. E aí nós tivemos uma estratégia lá de ligar para aquelas mulheres, entrar em contato, não ligar, mas entrar em contato com aquelas mulheres, falando que estava chegando próximo de ela realizar os exames anuais. E olha, que experiência foi essa? Hoje eles atendem mulheres, trabalham com a saúde da mulher, eles atendem desde aquela jovem que começou ali a sua vida sexual até as mulheres que estão na menopausa. Então, assim, continua vendo os bebês maravilhosos, mas como que é que um olhar diferenciado, uma estratégia diferenciada Olha só. faz com que você amplie. Foi uma estratégia tipo assim, ó, só queria passar aqui para te lembrar de fazer o exame. Gente, a mulher precisa desses lembretes, né? Senão ela esquece, ela deixa passar, muita coisa ela passa na frente. Então é assim, sensacional, tem que ter esse olhar mesmo E 360. muito, né, do que a gente está falando aí, da prevenção, do mês de prevenção. Então, a mulher se cuidar, isso é muito, muito importante. E para as pessoas que estão assistindo, que possam se interessar no seu trabalho, gostaria que vocês falassem para essas pessoas como que funciona o seu trabalho, as etapas do seu trabalho, para que elas, se elas se interessarem, como que elas te buscam também. Tá bem. Hoje, meu trabalho ele é dividido em 3 etapas. Eu tenho a mentoria para profissionais da saúde. Essa mentoria eu vou falar do marketing, de venda, de posicionamento, de financeiro, de atendimento e fidelização do cliente. Tenho também a consultoria. A consultoria são para clínicas ou consultórios, para aquele profissional que já está no mercado há algum tempo e ele quer sair do ponto A para o ponto B. Eu quero faturar mais, eu quero crescer, eu quero entender como que eu posso ampliar a minha clínica e o meu consultório. E como eu falei aqui, também trabalho com treinamento para a equipe daquela clínica, integrando nutricionista, integrando a profissional que está ali, ou o médico dermatologista, até aquela profissional que está fazendo a limpeza de pele. Então, integrando isso, fazendo com que melhore a comunicação, melhore o posicionamento. Então, todo esse trabalho vai fazer com que você tenha um impacto muito grande hoje na sua clínica ou na sua vida profissional, para aquele que está começando, também pode me procurar, porque a mentoria vai ajudar ele aí naquele começo que a gente sai da faculdade, quando sai a gente não sabe como que a gente faz, e aí minimizando muitas dores. Porque a partir do momento que você aprende, você é mentorado, você aprende todo esse universo, você consegue colocar em prática. E como que me encontram? Pelas redes sociais, Priscila Goncalves.negócio, então estou no Instagram, estou no Google também, pode me procurar Priscila Gonçalves também, como estrategista de negócio, e pelo WhatsApp 11 96636 5886. Vamos deixar tudo isso na descrição do vídeo. E acho assim, o teu trabalho é excepcional, já falei algumas vezes, mas assim, de dar a mão para o cliente, né, dele saber, porque a gente é treinado para cuidar da saúde do próximo, mas a gente não é treinado a cuidar do negócio em si. Eu acho que isso é uma dor grande que, com certeza, você faz um trabalho assim excepcional e que pode realmente mudar a trajetória, dar qualidade de vida para esse profissional da saúde, né? Então ele consegue se cuidar mais para poder cuidar melhor do paciente dele. Priscila, obrigada, viu? Foi uma conversa excelente. E agora um recadinho para você que está aqui. Se você gosta desse tipo de assunto, aproveita para seguir o nosso canal, curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que você acredita que vai se interessar por esse assunto. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada.